tentar buscar olhar a conjuntura política e econômica de hoje e tentar encontrar esses elementos de resíduo que permanecem desse processo de regime militar, ditadura civil-militar também é um termo que eu até coloquei aqui, fico feliz que o Diego tenha trazido, né, uma ditadura civil-militar, e um pouco dentro do bojo de uma certa preocupação ao ouvir a Rádio Alvorada de ontem, né, a nossa emissora, talvez a maior audiência, numa matéria, numa reportagem, eu só ouvi, não sei se na televisão isso apareceu, resgatando a questão dos 50 anos do golpe, a fala de uma figura representando os militares de Parintins, me parece que um ex-sargento ou algo do tipo, não tem o nome da figura, mas também acho que não importa muito, porque ele falou enquanto membro da corporação, chamando esse evento, o golpe militar, de revolução. Ele traz o termo revolução, e mais do que isso, de uma forma heróica, ele na sua fala considera o processo de intervenção militar como a garantia da lei e da ordem desse país num contexto de conflito extremado, né? Ou seja, de convulsão social o poder militar. E ele fala isso hoje, 50 anos depois, com todo o debate que a gente tem, onde até as emissoras mais conservadoras têm vergonha de colocar seus pontos de vista. O Chico citou Folha de São Paulo, parece que a Globo também faz isso, né? Muito, né? As emissoras que participaram ativamente, né, desse processo como aliados do poder autoritário, hoje fazendo um balanço que tenta fazer a meia-culpa, mas ao mesmo tempo mais camuflando do que de fato revelando questões, né? Ainda bem que na matéria ainda apareceram algumas histórias, inclusive aqui de Parintins, Tonzinho Saunier apareceu como um exemplo aí de um militante que acabou sendo bastante persistente. Mas a gente precisa desmistificar então esse posicionamento, e a gente percebe que ainda é muito atual em certos setores da chamada sociedade civil brasileira, uma visão autoritária, uma visão que enxerga, né, a violência como um mecanismo para garantir a segurança. Eu vou voltar a esse tema de segurança mais no final da minha fala, mas antes eu queria dizer que nós temos um problema muito grave no Brasil, final da ditadura, né, nós somos o único país da América Latina que não julgamos e prendemos os nossos torturadores e os nossos executores, né? A lei de anistia, já lembrada pelo Diego, foi uma lei que visou um consenso, uma espécie de acordo, e que exime o chamado crime de tortura, o crime do Estado, desse Estado praticamente fascista que nós vivenciamos, e também os militantes que se debruçaram na luta armada, né? E como segundo momento também a gente tem um grande, né, a gente teve uma das maiores mobilizações do país, foi a Jeta Já, e mais um novo acordo consensual, né, com a eleição do Tancredo, morte do Tancredo, vira presidente o José Sarney. E José Sarney é a figura, né, uma das principais figuras da arena, né, além de um coronel aqui próximo a nós, né. E o terceiro momento, a própria Constituição de 88, é um momento também que traz no bojo de lutas sociais importantes, mas que há também toda uma manobra, né, um consenso, uma tentativa de acordo das velhas oligarquias com esses novos personagens que entram em cena por meio da luta e também por meio de uma burguesia um pouquinho mais esclarecida que tenta fazer esse presente nos anos 80, né? Então há um controle para que o novo regime, a chamada democracia, que a gente fala tanto, não surgisse por meio de ruptura com a ditadura. Então nós temos um processo de continuidade e não de ruptura entre ditadura militar e democracia, né? Muitos falam que nós estamos ainda aprendendo a democracia. Eu não gosto desse termo de aprendizado, mas me parece que há uma tradição de 400 anos de violência no Brasil e que a mudança de regime foi uma saída negociada. É uma saída negociada entre membros da ditadura e essa nova ideia, né, de democratização, também, lógico, impulsionada assim, pelos movimentos. Então, se caracterizando os movimentos por isso, mas foi uma saída por cima. Algo que a gente tem até como conceito, revolução passiva em Gramsci, né? Algumas análises, inclusive o Carlos Nelson Coutinho coloca a chamada revolução passiva. É aquela mudança onde nada muda muito, né? Na verdade, é uma mudança que traz o seu bojo algumas demandas específicas, mas que mantém o poderio de certos personagens ainda presentes. Citando também, aproveitando o Diego aqui, já que ele já falou, eu economizo aqui na fala, Sarney, né? A figura que está no poder todos os governos sequenciais, né? Inclusive no governo Dilma. Né? E essas saídas negociadas eu acho que apontam para a gente, então, uma ausência de um balanço sobre a ditadura, de uma mudança, de uma ruptura que não ocorreu, e mais do que isso, eu vou tentar pegar o gancho aqui para pensar
o Estado brasileiro e esse resíduo da chamada ditadura militar no contexto atual, como o estado de exceção. No termo do Benjamin, o Arcângelo resgatou o Benjamin aí também, eu vou na onda, a ideia de estado de exceção do Benjamin, a leitura do Jorge Agamben e também do Edson Félix, um intelectual aí nosso brasileiro, que estão tentando perceber, né, nessa discussão do que resta da ditadura, a violência como algo inerente, né, ao processo político brasileiro. Para vocês terem uma ideia, na nossa Constituição democrática, que a gente tanto, né, às vezes se orgulha, leva, né, embaixo do braço, olha a Constituição, o artigo 142 da Constituição dá livre poder às Forças Armadas. Né? As Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Não, e é por iniciativa desses que vai garantir a lei e a ordem do regime democrático. Na nossa Constituição ainda é dada uma concessão às Forças Armadas de que, se o bicho pegar, é as Forças Armadas que devem resolver a bagaça, o problema, o conflito. Ou seja, a nossa Constituição democrática, livre, blá blá blá, linda, que muitos aí levantam, ela tem um dispositivo que garante às Forças Armadas brasileiras intervirem quando acharem necessário. Se julgarem que a Carta Magna brasileira não é seguida, pode intervir. E, enfim, essa é uma ideologia que permanece de forma muito intensa dentro da corporação militar e dentro da própria visão de segurança pública brasileira. E nós temos, nesse contexto, então, de um chamado estado de exceção, uma certa postura, tanto como eu falei, na segurança, né, militar, mas também na economia e na política, de um certo acordo forjado já nesse momento de transição, desculpa, eu ia falar ruptura, mas não foi ruptura, transição, que se mantém. Talvez aí a dificuldade tão grande do próprio governo Lula e Dilma de inserirem mudanças no sentido de repensar, talvez, questões mais ligadas aos direitos humanos, ou a própria revisão da anistia, ou, enfim, a punição, né, desses criminosos do período militar. Os acordos estão mantidos. Né? Então, punir pessoas que participaram da ditadura de forma muito intensa é cortar na própria carne, e parece que esse governo não tem muito interesse em fazer esse balanço. Né? Então, a impunidade gerada pela anistia, né, ela está presente, é uma impunidade geral, isso é um resíduo importante, ao meu ver, do processo da ditadura militar. Unidade criada, anistia praticamente liberta, né? Liberta, né? Deixa, né, faz aquilo que vocês comentaram até agora há pouco, né? O torturador ter que encontrar o torturado encontrar o torturador, né? Numa visão um pouco ideológica de que há superação disso, né? Uma superação, o Brasil mudou, o país é democrático, o país não precisa mais ficar olhando para essa história sangrenta que vivenciamos. Né? Nós temos do ponto de vista da política, uma gestão do Estado garantido muito por medidas provisórias, que é um modelo também autoritário de estado de exceção. Quantas medidas não são aprovadas no Brasil em muitos anos como exceção e não como regra, sem passar pelos trâmites ditos democráticos, oficiais, legais. Né? As próprias ações assistencialistas dos últimos governos não são previstas em lei. Não há hoje nenhuma garantia legal que, por exemplo, Bolsa Família seja uma política que se manifeste muito tempo. Né? Ela é uma exceção. Então, dado o contexto de fome geral, institui-se uma política. Dado o contexto de violência, institui-se outra política. Então, as políticas de medidas provisórias, elas são dadas numa perspectiva também autoritária, daquilo que esses autores que eu citei, né, não Benjamin Marx, mas o Agamben, né, na leitura do Benjamin, estado de exceção, e Félix tem colocado como a exceção conduzindo os processos políticos no nosso país. Né? As torturas nunca foram tão comuns. Né? A ideia de que a tortura ficou como um trauma da ditadura, na verdade, é muito presente em vários espaços. A segurança pública utiliza formas de tortura. Né? Mais do que isso, tortura e também execuções. Eu vi um dado recente, a gente tem como grande exemplo aí, né, o Carandiru, 111 detentos assassinados. Na verdade, esse é o número diário de execuções realizadas pela polícia, pela polícia no Brasil. Diariamente, execuções dos ditos criminosos, entre aspas, que se foi executado não foi nem julgado, né? O cara, como que é isso? Não é nem julgado morto, se é morto não vai falar, não vai se defender, né? Então, são na casa de 110, 111 execuções diárias, é um Carandiru por dia.
Né? Nós temos um regime de violência, um regime de execução sumária de pessoas, institucionalizada. Né? Não institucionalizada porque, lógico, isso acaba não se dando como processo, né, de investigação, né, mais clandestino, mas os dados apontam isso. Né? Tortura nas instituições de segurança, tortura nas penitenciárias, tortura nas investigações. Né? A gente pode até trazer isso para Parintins, né? Tem poucos dados disso, mas já ouvi nos subterrâneos da cidade que Honda nos bairros tem tido uma posição bastante autoritária em relação às investigações. Mas não sou eu aqui que vou trazer isso né, à baila, porque não tenho dados nem provas. Mas dizem que há uma postura, né, de violência e repressão intensa também em Parintins. Né? Presença de exército em periferia. Né? Projetos como as UPPs, Unidades Policiais de Pacificação, ocupando os morros cariocas. A ideia de que quando chega o contexto militar, o poder de segurança, que as pessoas de fato se sentirão seguras. Né? Ocupação, utilização do exército em combate ao chamado narcotráfico. Né? Que também é uma questão que se abriria aí para a gente debater. Né? Mas esse uso do exército me parece assustador, me parece um resquício também, um resíduo da ditadura militar. Né? Casos como o de Amarildo, desaparecimento, né? Tantos Amarildos que temos, né? Esse ficou ícone, mas histórias, né, escabrosas de assassinatos, perseguições, né? E ocupação naquilo que também a gente tem chamado de criminalização da pobreza. Né? O pobre, ele tem muita opção, né? Ou morre, se lasca, vive de bolsa, se rouba, morre, enfim, é porrada. Né? O Brasil vive o estado do gogó e da botina. Né? Quando não obedece o gogó, ou seja, os discursos não são efetivos, a botina chega para a bicuda. E isso ainda é algo muito presente na realidade política brasileira. Gogó e bicuda, né? Ou seja, consenso e coerção. E a polícia segue muito bem essa visão do aparelho repressor do Estado, que de fato ela é. Né? Então, a gente tem que pensar hoje, que eu acho que é um debate grande, que não dá para fazer aqui, mas da desmilitarização da polícia. Polícia e segurança não pode estar dentro da lógica de porrada de militar, né? De guerra, lógica de guerra. Né? Muitos usam guerra ao narcotráfico como um termo. Verbas públicas para a Copa do Mundo, gente. O que é isso? Isso é autoritário. Destinação de verbas públicas focadas no evento festivo, né? No evento esportivo, desculpa, não é festivo. Que vira festivo, né? A gente vê jogo, bebe e comemora, né? Quando faz gol. Não é o boi, né? Enfim, né? E aí você tem uma espécie de revisão, né, dos gastos públicos, transferência de dinheiro, montante de grana muito forte em cima desse evento, né? Escassez de políticas públicas mais efetivas em outros setores. Você tem a população descontente, a população vai para a rua, pro seu gogó e leva a bicuda, né? Botinada. E aí eu estou caminhando já para o debate que eu acho que tem um pouco relação com o que a Mônica falou, das resistências. As resistências contemporâneas estão sendo tratadas como caso de polícia, caso de guerra, exército, né? Falo Dilma, mas enfim, lulismo como projeto, né? E os tucanismos também, né? Não vamos aqui, quando eu falo lulismo, fica parecendo que estou, né, voltando para a direitona tucana, não é isso, mas os tucanistas e lulistas têm colocado uma perspectiva, né, muito estranha em relação aos movimentos sociais. Né? Eu lembro que Lula até consagrou os usineiros brasileiros como heróis, e Dilma tem colocado um certo peso no uso, né, da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei também da ditadura militar, para combater movimentação. Criando um mito, que eu acho que tem que desmistificar, de que numa manifestação existe um manifestante pacífico e um manifestante agressivo. O manifestante agressivo é um moleque que veste um negócio na cabeça, chama Black Bloc, e que quebra vidro de banco. Né? Quebra vidro de banco. Lembrando que os bancos, por exemplo, foram financiadores da ditadura. Né? Eu tenho aqui uma lista aqui, ó. Participação de empresas no golpe. Empresas que delatavam, inclusive, seus trabalhadores sindicalizados. Bradesco, que levou muita pedrada, né, nas manifestações dos Black Blocs. Bradesco, nós temos a Ultragás, gente. A Ultragás financiou a ditadura. Ultragás. E as montadoras. Lógico, as montadoras estavam com medo do povo lá, dos grevistas. Volks, GM, Ford.
E as mesmas empresas que, inclusive, financiam, né, questões aí ligadas a eventos, a provas, que tem um papel, né, grande no nosso contexto nacional. Então, há uma tentativa de silenciamento dos movimentos sociais pela porrada. Isso é um retorno a um modelo extremamente agressivo, né? Usar a Lei de Segurança Nacional como para punir manifestante é resquício da ditadura, sim, desse passado não tão distante, né? Autorizar as Forças Armadas para conter manifestantes durante a Copa e mais, sancionar uma lei que o Estado atual hoje coloca, né, como algo a ser votado, implementado. Não sei como que andou isso, não tenho dados hoje, atuais, né? Mas a lei que permite policiais se infiltrarem entre manifestantes, né? Está numa manifestação, foi aprovado, né? Lá entra um policial à paisana que do nada surge como eu sou policial e tal. E isso foi muito comum em junho do ano passado, nas manifestações mais atuais também tem sido muito presente, e hoje a lei apoia isso, né? E entre outras coisas, como não poder usar máscara em manifestação, né? Você não pode se cobrir, se vestir numa manifestação, que você é black bloc quebra banco, quebrar banco é errado, vai para a cadeia ou leva bicuda, como eu disse, né? Então, há uma perseguição a direitos que a gente, inclusive, julgava constitucionais, né? Pô, eu tenho meu livre de expressão. Se eu quero sair na rua e falar que eu não quero Copa, eu quero vestir uma máscara do V de Vingança, me deixa com a minha máscara. Meu direito de expressão. Não, você está num monte de gente, está com uma máscara, você é black bloc, você deve levar bicuda, né? E quando se intensificou, agora de forma contemporânea, né, a morte do menino lá, né, do cinegrafista da Bandeirantes, isso criou um debate extremamente fascista no Brasil, que é a tentativa de realmente identificar e categorizar os chamados terroristas brasileiros. Engraçado que esse termo também volta, mais um resíduo da ditadura, né? Esse termo que era utilizado contra militantes que pegaram em armas, terrorista, hoje é usado para manifestantes. O Brasil quer se mostrar para a comunidade internacional que é um país sério, que é um país que combate o terrorismo, porque desde o 11 de setembro de 2001, né, o medo, os grandes vilões do mundo, que antes eram os comunistas, agora são os terroristas. Então, fica estranho um país que vai sediar um evento global como a Copa do Mundo não ter uma lei que combate o chamado terrorismo. Só que para isso as forças conservadoras brasileiras, resquícios dessa ditadura militar, colocam e englobam uma série de personalidades do que é esse terrorismo. É um terrorismo que é muito ampliado e que permite exatamente um combate que, como eu disse, estado de exceção, pune, agride, combate, infringindo até mesmo a nossa lei, que não é tão libertária assim quanto a gente pensa. É uma lei extremamente conservadora, mas mesmo assim ela é obstruída nessa tentativa de estado de exceção. Então, um estado policialesco voltando à tona e outra, tendo como objetivo fundamental garantir as políticas econômicas e sociais do governo. Então aí tá, não há contradição, e isso que me deixa mais triste, pensando num governo que tem um berço operário, né? Não há contradição entre esse estado policialismo que está sendo criado de exceção com as políticas lulistas, eu vou chamar de lulistas porque engloba Dilma, Lula e também os tucanistas, porque até eles estão virando lulistas, né? Mesmo que ganhe um candidato tucano, ele vai ser lulista, porque é um modelo de gestão, de gerenciamento, né, que tem se feito nos últimos anos, né? Então, a lei da Copa, essa lei de punição a manifestantes, me parece ser um resgate, muitos estão dizendo que é um novo AI-5, né? A perseguição mesmo, as pessoas que estão militando, né? Porque atropela de fato, né, direitos fundamentais que a gente tem, constitucionais, é um resquício fascista, né, ao meu ver, desse Estado criado, que teve na sua história, né, um período de ditadura militar, né. E para finalizar, olha, eu estou em cima, vou finalizar aqui. O Walter Benjamin dizia, né, a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é na verdade a regra geral. Então, toda exceção à regra vendida para nós, esse estado de exceção, esse estado que se coloca como legislador da nossa vida, ele usa da exceção para, na verdade, manter a regra. E a regra no Brasil tem sido o autoritarismo nas políticas públicas, utilizando esses dois instrumentos fundamentais. Pena que eu consegui falar pouco do gogó, falei mais da bicuda, mas do gogó e da bota, que é a forma predominante da gestão, né, do Estado.
E aí, lembrando o Marx, até a Mônica me corrigiu o telefone, né? A gente fala que a história aparece primeiro como tragédia, né? Depois como farsa. E eu acho que é isso que a gente vivencia, né? A tragédia da ditadura militar está retornando, mas como farsa. O que significa isso como farsa? Rodeada de mentiras, né? Rodeada de um discurso de segurança. Rodeada de um discurso que nós estamos mais protegidos com a UPP nas favelas. Um discurso que nós estamos mais protegidos quando o Black Bloc está na cadeia. Um discurso que nós estamos mais protegidos quando a ronda nos bairros passa buzinando na nossa esquina, né? Então eu acho que nós temos que tomar cuidado, porque há um falseamento ideológico que utiliza, né? E isso já foi feito até no próprio 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, né? O ato patriótico de Bush foi muito isso. Pode prender quem for, né? Pela pátria. E a gente está voltando a um certo ato patriótico brasileiro, mas é tão patético que o nosso ato patriótico brasileiro é o ato para a Copa, né? Uma Copa que nós, a maioria aqui, talvez não Diego, Mônica, que devem aí, né, viajar para Manaus para ver jogo, a gente vai ver a Copa da televisão, né? Que fosse essa Copa na Coreia do Norte. A gente ia assistir do mesmo jeito, né? Ela ia ser mais intensa, né? Então, assim, é um evento festivo. É um evento festivo, desculpa, esportivo, não consigo tirar o festivo. É um evento esportivo que a gente vai ver pela televisão, né? E nós estamos entrando de sola num discurso hegemônico, ideológico, falseador, de que estamos seguros. Quando a gente nunca esteve tão ameaçado, né, desde 64. Né? Então nós continuamos ameaçados e segurança hoje é um discurso ideológico. É isso.